Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos dar início ao culto dessa noite. Uma coisa eu tenho certeza, da presença de Deus que já está neste lugar. Eu gostaria de perguntar qual foi a intenção do coração de cada um de nós ao sair dos seus lares e ao entrar na casa do Senhor. A Bíblia diz que essa casa será chamada Gostaria também de pedir a todos, de crianças até adultos, reverência no momento de culto. Deus está presente neste lugar. Amém? Amém. Amém? Então eu gostaria de fazer mais um pedido. Bernardo está ali na projeção. E eu gostaria que nem crianças e nem adultos interpessem com o telefone na hora do culto. Amém? Amém? Nós estaremos projetando aqui, se preciso for, a leitura bíblica. E eu gostaria também de pedir a cada um de nós que estivéssemos todos ligados no trono da graça do Senhor. A Bíblia diz que o que for ligado na terra também terá sido ligado. Então vamos ter esse momento de oração, de adoração ao nosso Deus. Nossa irmã Dilma, nos leva a Deus em oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó meu Deus, por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui. Que o Senhor Jesus, ó Pai, venha falar nos nossos corações, transformando nossas vidas, ó Pai, nos enchendo de bênção, de amor, de misericórdia. Que nós possamos, ó meu Deus, aprender a amar uns aos outros, ó Pai, aprender, ó Pai, a respeitar, ó Pai, o direito do outro, Senhor. E que o Santo Espírito do Senhor Jesus, ó Pai, venha agir nas nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos, ó meu Deus, viver de constante louvor e adoração ao Senhor. Amém. O Senhor tire de nós, ó meu Deus, o nosso erro e faça de nós, ó Pai, um vaso novo, ó Pai, que nos quebre, nos molde, ó Pai, para que nós possamos somente louvar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, esteja conosco, ó Pai, com os ministérios desta igreja, ó Pai, que a graça e a paz do Senhor Jesus possam brilhar sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós entregamos, ó Pai, este culto em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor use, ó Pai, o ministério de louvor, que o Senhor use o pregador, ó Pai. Que nós possamos, ó meu Deus, ser também usados para entender, ó Pai, o propósito do Senhor nas nossas vidas. Abençoa-nos, ó Pai, e nos guarda em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um hino muito bonito, com a letra muito perfeita, que fala assim: então minha alma canta-te, Senhor. Mas antes de chegar a esse refrão, o autor explica o porquê que a alma dele canta. Ele olha para a natureza, ele olha para a criação, ele olha para tudo que Deus criou e diz assim: grandioso és tu. Então a minha alma canta-te, Senhor. Então eu gostaria que você olhasse para a grandeza do nosso Deus nessa noite e louvasse ao Senhor dizendo: grandioso és tu, Senhor. Amém? 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 Mais forte, amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Oh
Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando eu peço de irmãos, assim, levante suas mãos. Não é por ministrar de louvor, não. É porque Deus está aqui recebendo o seu louvor. É porque tudo que você fizer aqui tem que ser para adorar o nome dEle. Tem que ser para exaltar, para glorificar o nome do Todo-Poderoso que já está aqui. Amém? Amém? Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele deixou uma oração para todos nós. Para nós aprendermos. Nós vamos cantar essa oração agora. Quem aceita? Louvar o Senhor através do Pai Nosso. Amém? Amém. Então vamos lá. Pai Nosso que estás nos céus. Santo
Toda a igreja. No céu, coro. Deixa o céu descer na terra como é. No céu, deixa o céu descer. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé. Um diácono nos ajuda aqui com o gasofilaço. Nós vamos louvar o Senhor com hino. E enquanto eu louvava aqui, eu lembrei de uma passagem bíblica que fala das bodas do Cordeiro. Quem aqui recebeu um convite para as bodas? E nessa noite o nosso Deus gostaria de confirmar se você vai estar presente nas bodas. Amém? Misericórdia, irmãos. Está confirmada a sua presença nas bodas do Cordeiro? Amados, mas a Bíblia diz que nas bodas do Cordeiro, que a Bíblia, a história nos relata, diz que tinha gente lá que não estava vestido de acordo e foi expulso da festa, foi expulso daquele lugar, porque as vestes não eram vestes para uma boda. Então nessa noite, o Senhor já convidou. Nessa noite o Senhor está reafirmando o convite para cada um de nós para as bodas. Se prepare para as bodas do Cordeiro, porque Jesus Cristo voltará. E se não estivermos na presença que Ele quer, diz da maneira que Ele quer, diz a Bíblia que seremos. Alguém pode me falar aí? Alguém pode me falar o que vai acontecer? Seremos expulsos da presença e das bodas do Cordeiro. Mas essa noite eu gostaria que você desse glória a Deus, se você está reafirmando o compromisso de participar das bodas do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. Vamos lá? Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas. A ele a glória para todos sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele só todas. Não tem motivo de você não louvar o Senhor, de você adorar o Senhor, de você dar a Ele a glória, bendita você. Por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele.
glorificar o Senhor. Amém? Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter mais um momento de oração, agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas. Nossa irmã Sandra. Agora agradeço, Senhor, pelos dízimos e ofertas aqui depositados. Que não seja só por vontade de nossa do Senhor, mas vem da vontade do Senhor, Pai. Quero ofertar o nosso tempo e nosso dinheiro para a casa do Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo. Essa oração que eu faço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um hino? Eu estou no meu jardim. Tranquei a porta e abri o meu coração. Reguei as minhas raízes com lágrimas, com gotas de adoração. Amém? Deixa eu falar com a igreja rapidinho. Vamos adorar o Senhor. A Bíblia diz que tem gente que morreu, comeu, foi comido de bicho por não dar glória a Deus. Glorifique ao Senhor. Abre seus lábios. Dê glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos todos colocar de pé. Enquanto nosso irmão, pode deixar para o final, não tem importância não. Vamos ter mais um momento de oração. E glória a Deus, o que eu acabei de falar? Glória a Deus. Vamos ter mais. Irmã Maria José, não sabe a Deus em oração, irmão? Coloque nas mãos do Senhor a vida do pastor, né? Que irá nos trazer a mensagem nessa noite. Podeis sentar. Tranquei a porta, abri
adorar. Receba, meu Senhor. Senhor Deus que vê além do que o homem vê. O Senhor conhece enxergar os nossos corações. Então entregue em tuas mãos o nosso louvor, o nosso culto. Fala aos nossos corações através da tua palavra, Deus. Amém. A palavra está com o pastor. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Lembrando sempre que graça é paz e paz é graça. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia que o Senhor concedeu a nós de podermos também estar na casa do Senhor, louvando ao nome do Senhor. Quando nós cantamos, entrei nesse jardim tão maravilhoso, especial, ao qual o Senhor reservou para que nós pudéssemos estar na sua presença. Louvamos a Deus porque quando nós saímos aqui de férias e vamos para lá, estamos com saudade dos de lá. E assim que chegamos lá, passando alguns dias, estamos com saudades dos que ficaram aqui, E quase que nós falamos como aqueles discípulos disseram: Senhor, seria bom se fizéssemos uma tenda bem grande, aonde nós pudéssemos estar todos juntos. Essa realmente é uma alegria no nosso coração de poder saber que por onde a gente passa, a nossa família vai crescendo, e a família de Deus é assim, ela vai desenvolvendo neste amor que é muito maravilhoso, que é especial para o Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida dessa igreja, por ter nos dado esse gozo de férias. Eram 30 dias e acabou nós ficamos 40, Foi muito bom, mas já estava com o coração apertado para retornar para a nossa casa aqui também. Deus abençoe a liderança dessa igreja, cada irmão que faz parte, aos nossos amigos, a cada um de vocês, tá? Muito obrigado. Amamos de coração, e assim nós estamos renovados cada dia mais no Senhor, para que possamos realmente levar essa semente dessa palavra todos juntos. Temos alguns projetos que depois nós apresentaremos, mas assim antes nós precisamos estar orando. Já tenho orado por alguns projetos, e assim nós vamos reunir com os irmãos para que nós possamos colocar em prática aquilo que nós precisamos fazer para a obra de Deus ainda ela crescer um pouco mais, tá bom, queridos? Então nós louvamos a Deus por isso. Mas queremos dizer para os irmãos o seguinte: veja, essa semana é uma semana de oração. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Dentro de algo que um pastor, que foi meu pastor há muitos anos atrás, logicamente, ele disse o seguinte: ele gostaria que o culto de oração fosse até mais assistido do que o culto de domingo. E a igreja que ele era pastor, eu fazia parte, e era uma igreja bem assistida, Tinha muitas pessoas que iam no culto de oração, mas a maioria não ia. Às vezes pelas nossas atividades de trabalho, tudo aquilo que envolve hoje a correria para o sustento da nossa própria casa, não é verdade? Mas eu queria desafiar os irmãos, porque essa semana, começando amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, nós teremos uma semana de oração, e assim nós queremos convocar os irmãos para que estejam presentes. Esforce-se. Se não tiver um esforço, certamente não vai acontecer como nós gostaríamos que acontecesse, ou não vamos entristecer o coração do Senhor. Ele está pronto a ouvir nossas orações. Eu sei que em casa nós oramos, mas precisamos nos reunir para fortalecer esse grupo de oração. Então venha, querido, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Sábado, no encerramento dessas orações, como nós estamos na nossa campanha de missões estaduais, conversando com a nossa promotora, com a irmã Raiz, estou esquecendo o nome, viu, gente? E nós chegamos a uma conclusão, e conversamos também com a irmã Ziene, que faz parte também, e conversamos com alguns irmãos da liderança da igreja, e dentro dessa liderança nós colocamos o seguinte: então, nós conversamos o seguinte, veja bem, nós ganhamos de presente, o Rodrigo ganhou de presente um engenho
novinho, está ali, nunca foi usado, está ali, pronto para ser usado. E dentro disso aí, o irmão Cito falou bem assim que ele vai ceder-nos umas canas, não é isso, irmão Cito? Pode contar? Pode, né? Então, no próximo sábado, depois do culto de oração, nós queremos oferecer para os irmãos algo que, de repente, pelo valor que nós vamos falar aqui, nem lanchonete nenhuma você tomou um caldo de cana e comeu pastel por esse valor. Nós queremos que você traga um valor simbólico, apenas R$5, tá bom? Para que você possa participar. Mas se você não tiver os R$5, você vem a si mesmo. A sua presença é mais importante do que os R$5, tá bom, queridos? Você vai comer pastel, vai tomar caldo de cana, e não é um copo só não, tá bom? Tem vários copos de fresquinho, feito na hora, tá bom? Então está combinado assim? Amém, queridos? Amém. Então é isso aí, confie nisso aí para que nós possamos orar por esses eventos que vai acontecer, tá bom, queridos? Então tá assim. Os nossos visitantes, quem são aqueles que estão a nos visitar? Por gentileza, levante assim a sua mão, por favor. Ali nós temos duas jovens e o cunhado do irmão dele, né? É irmão, é cunhado duas vezes. É mais do que irmão, é mais chegado que o irmão. E nós louvamos a Deus pela sua presença aqui, por essas duas jovens que aqui estão. E para tanto nós vamos nos colocar de pé e vamos estender as nossas mãos e vamos falar aquela palavra que está guardada dentro do nosso coração. Vamos lá? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus os abençoe. Fique à vontade em nosso meio, tá bom, queridos? Estão convidados também a participar conosco no próximo sábado. Nessa semana de oração, ainda posso ter mais. Tá, manda da Vitinha Bom, e a outra que está ali, vocês são bem-vindos também em nome de Jesus, viu, queridos? Tá bom, é isso aí, queridos. Então vamos lá. Às vezes nós paramos para pensar a respeito do que é paz e como nós buscamos essa paz. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos aqui se sente em paz consigo mesmo? Levante a sua mão assim. Quem está em paz? Glória a Deus, olha que maravilha, todo mundo está em paz. Isso é muito importante e é interessante nós estarmos em paz. Agora eu quero falar outra coisa. Paz em meio ao caos. Não é tanta vida, tanta situação que nós estamos vivendo, não é verdade? Quem está aqui com esperança de que o nosso país vai melhorar, que esse mundo vai melhorar, certamente corremos o risco de não estarmos em paz, não é verdade? Mas uma coisa eu sei, como povo de Deus, a vitória dessa paz que nós temos em nosso coração não depende do acordo de homem algum, porque o nosso acordo está com Deus de paz. Amém, queridos? Amém. Então é sobre isso que nós gostaríamos de falar nessa noite. Portanto, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, apenas o versículo 27. João 14, versículo 27. Aqueles que encontraram, automaticamente vão ficando de pé para lermos a palavra de Deus. E assim nós vamos ler a palavra do Senhor. Está ali. Eu vou ler a primeira vez, depois os irmãos poderão ler também. Fala bem assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se aturbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora os irmãos. Vamos lá? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações através da tua palavra. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para, ó Deus, habitar em nosso meio e em cada coração aqui presente. Pois nós oramos porque a nossa confiança está unicamente no Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todo o povo de Deus diz amém. Amém. Podeis assentar, meus queridos. Queridos, como nós acabamos de falar, diante de um mundo tão conturbado, onde nós vemos as guerras,
onde pessoas levantam a bandeira como se estivesse declarando uma paz, né, para cessar a guerra. Quando nós olhamos lá na antiga União Soviética, na Rússia, né, que está em luta lá, constante contra um outro país que está sendo devastado, e ninguém quer simplesmente levantar a bandeira da paz, mas vive em guerra, e nós olhamos que é algo desnecessário. Conquistar uma terra devastada, destruída, simplesmente para dizer que é uma grande nação. Quando nós olhamos para isso e começamos a pensar em meio à ignorância que o homem pode passar e viver, Jesus, ao contemplar tudo isso, ele vê que realmente ele veio para trazer a paz aos corações. Mas para que ele trouxesse essa paz ao coração do próprio homem, a guerra constante que ele estava a passar não era uma guerra qualquer. A palavra de Deus diz que quando Deus enviou o seu Filho a este mundo, ele veio com uma grande missão, e sabendo diante de toda a autoridade que ele tinha, quando ele disse: toda autoridade é nos dada nos céus e na terra, mas ele sabia também daquilo que ele haveria de passar. Mas para que ele pudesse vencer o mal que estava e está neste mundo, ele disse que nós teríamos que ter bom ânimo, porque ele venceu e nós venceremos. Se queremos ter paz em nosso coração, precisamos de buscar essa paz. Agora, como gozar de uma paz, sabendo que há uma guerra constante em nosso meio? Quando ele diz: deixo-lhes a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Nós não podemos ter medo, temer aquilo que está acontecendo. Se somos realmente um povo de Deus, a paz de Cristo, ela excede até o nosso próprio entendimento. Ele coloca diante de nós as palavras que nós precisamos para vencer o mundo, porque ele venceu. Ele passou por dores, ele passou por provações, ele passou por lutas, ele venceu a morte, ele deu tudo de si em obediência à vontade do Pai, para que essa paz pudesse reinar em cada um de nós. Amém, queridos? Amém. E nós olhamos para isso e vemos, em meio a tempestades da vida, quando tudo parece desmoronar, a promessa da paz que ele nos dá se torna uma âncora firme para a nossa alma. Temos que ter essa confiança unicamente dada pelo Deus. Sabe por quê? Aquele que prometeu essa paz, ele é fiel para cumprir e sustentar-nos com suas mãos de poder e combater as lutas que nós havemos de enfrentar, porque fiel é aquele que fez essa promessa para cada um de nós. Sabe, queridos, quando nós olhamos no texto da palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 16, nós vemos uma história muito interessante. E quando nós olhamos para essas guerras, para conquistar algo que não é seu, ou que não é daquela nação, certamente os próprios inimigos se unem para fortalecer o seu exército, para querer conquistar algo que está nas mãos dos outros. Foi assim no ano passado com Josafá, no capítulo 16 de 2 Crônicas, que nós conhecemos bem essa história. E nós olhamos que Deus deu a ele, embora ele estava um tanto desesperado, porque quando ele olha e contempla, havia milhares de pessoas, de adversário que estava do lado oposto e vinha na sua direção, direto ao combate. Como gozar de uma paz, sabendo que ali tinha um exército fortemente armado? Mas Deus olhou para ele e falou assim: ei, olha para mim, não precisa de usar espada, não precisa de usar flechas, não precisa de usar nada. A única coisa que eu preciso para que essa paz habite no coração de vocês, para que vocês vençam essa guerra, orem a mim, busquem a minha face, e atentamente eu estarei à frente, porque essa guerra não é de vocês, ela é minha. Amém, queridos? Amém. Em meio às lutas que nós enfrentamos, o Senhor fala que nós precisamos de ter bom ânimo para vencer, para termos essa vitória e termos essa paz em nosso coração. Certamente nós precisamos de meditar na sua palavra, porque aqui está a essência do nosso viver. Se queremos encontrar o caminho da paz, aqui está
a palavra de Deus. E ele diz: deixo-vos a paz. Então, queridos, veja bem, é promessa de Deus: deixo-vos a paz. Ele ensinou o caminho da paz, ele deu a direção dessa paz. Agora, muitos ainda estão vivendo na guerra do pecado, de pecado contra pecado, achando que o pecado, ele não tem nenhum problema. Mas acontece o seguinte: essa guerra, ela não é sua, é do Senhor. Se você declarar a sua fé e firmar unicamente no Senhor, este é um passo de fé que você precisa de dar para alcançar essa paz no seu coração. Amém, queridos? E nós olhamos para isso e vemos que essa é a promessa do Senhor para nós. E aqui, quando nós olhamos e vemos dentro do comentário que estamos a fazer, a promessa da paz que Ele nos dá se torna uma âncora firme para a nossa alma. Essa paz que Ele nos dá não é como a paz que o mundo nos dá, que depende de circunstâncias externas. É uma paz profunda que transcende todo entendimento, guardando nossos corações, mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nele. Uns confiam em carro, uns confiam em cavalo, mas eu, porém, faço menção do nome do Senhor. Se quer essa paz, eu faço menção do nome do meu Deus. Eu não entro em contradição com aquilo que eu prego, porque essa palavra está aplicada em meu coração, e a paz reina dentro de cada um daquele que busca essa paz. E precisamos buscar cada dia mais naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para isso e vemos algo muito interessante também dentro da própria palavra de Deus, quando ele expressa isso aqui, em meio às angústias que o mundo vive. Nós olhamos que temos as tempestades, podem vir de muitas maneiras, não é verdade? Olha, a tempestade pode vir por uma doença, pela falência financeira de alguém, de vários modos, de uma separação, de um casamento que aparentemente não deu certo, de um relacionamento com um amigo que você sempre ama, e de repente dele ter cortado esse relacionamento sem você saber até qual foi o motivo. Certamente tudo isso gera uma grande tempestade na nossa vida, e precisamos de ter a confiança que logo essa tempestade vai passar. E às vezes, para que tenhamos paz em nosso coração diante de tais situação que acontece em nossa vida, nós ficamos na empreita, esperando que alguém venha, e até mesmo falando: não, eu fui ofendido e preciso que ele abra os seus olhos e venha até a mim. A palavra de Deus diz que se teu irmão pecar contra ti, vai tu a ele. Nós sabemos que essa é a grande dificuldade. Há poucos dias atrás, a minha esposa estava me orientando sobre uma situação que aconteceu conosco. Não guardo ressentimento nem mágoa, sempre nós falamos sobre isso, mas tem algo dentro do coração que precisa de ser consertado, para que realmente essa paz que excede o nosso entendimento, ela venha fazer fluir algo bom entre aquilo que se chama perdão. Essa que é a verdade. E nós precisamos de buscar essa paz, porque as tempestades, elas são inesperadas. Desafios financeiros, né? Nós olhamos doenças, conflitos familiares, em todas as situações, o mundo oferece soluções temporais. Não é verdade? Deixe isso para lá. Se alguém te deve alguma coisa, esquece, ele não vai te pagar. Se você, depois eu vou colocar muitas vezes o Senhor como aquele juiz daquela causa, para atemorizar pessoas devido à situação, e dizer: olha, se você me der, você não conhece quem é o meu Deus. É como se Deus fosse um malfeitor. E a palavra de Deus diz que toda maldade, todo pecado, toda ruindade do próprio homem, Ele tomou sobre si, carregou sobre si todas as nossas dores e aflições. Sabe para quê? Para que nós possamos olhar um para o outro e ter paz em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que ao relatar sobre isso, ele diz: deixo-vos a paz. Não é uma paz temporária, não, ela é para sempre, ela é eterna. Ela pode começar aqui na terra, e ela tem que começar aqui na terra, e nós vamos vivenciando e presenciando cada dia mais, experimentando essa bandeira da paz, que é a própria palavra de Deus, até aquele dia quando Ele rasgará os céus para encontrar os seus escolhidos, que com o coração em paz vão ser encontrados com Ele, para estar para sempre com o Senhor. Aí a palavra de Deus diz que quando nós chegarmos lá, na presença do Senhor,
Ali não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais rancor, só haverá alegria, só haverá paz. Mas para isso nós precisamos experimentar essa vida enquanto aqui ainda estamos fazendo deste corpo físico, desse diálogo que nós temos uns com os outros, embora pode ser até um campo de batalha, mas essa batalha, ela não corre sangue e nem violência, ela corre sangue que já foi aspergido lá na cruz do Calvário, e é nele que nós fomos lavados e remidos, e hoje as nossas vestiduras estão brancas como a lã. Glória a Deus! Então, queridos, nós olhamos para isso e vemos que essa paz é a paz que traz solução para a nossa vida e nos dá esperança. Podemos ser felizes sem buscar essa paz em Cristo, não é? Alguém, ao condenar alguém e ficar julgando alguém, certamente para se tornar algo de ser uma grande autoridade, porque quer tudo de acordo com a sua própria vontade, acabou a sua liberdade, não tem mais paz. Julgou tantos outros que agora ele não tem paz, nem sequer para dormir. De repente no seu aposento tem que ter 2, 3 pessoas vigilantes. Se vai para uma praia não tem sossego, ele tem que estar ali com aqueles seguranças que estão tudo em sua volta. Não tem paz. Sabe por quê? Porque a paz do homem, ela pode falhar, mas a paz que Cristo nos oferece, essa jamais falha. E nós precisamos acreditar nisso. Por isso que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nós precisamos de acreditar nessa paz que é Jesus. Quando nós olhamos e vemos, queridos, que não é algo de soluções temporárias, mas em uma delas realmente acalma o coração. A paz que Jesus oferece, no entanto, é diferente. Ele está no controle. Esta paz oferecida pelo Senhor não depende do fim da tempestade, mas da presença de Cristo em meio a ela. Quando Jesus, junto aos seus discípulos, passou para o outro lado do lago, sobreveio uma grande tempestade, lá em Lucas 8, 22 a 25, e eu quero conferir com os irmãos que havia uma grande tempestade, todos conheciam, e a paz que eles deveriam ter, naquele momento, estava em falta. Sabe por quê, queridos? Porque trouxe para eles grandes tormentas. Diz a palavra de Deus no versículo 22 do capítulo 8 do Evangelho de Lucas em diante, diz assim, ó: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado da banda do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando eles em perigo. E chegando a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram-se e fez bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas manda e lhe obedece? A tempestade tinha acalmado? Não, mas Jesus estava presente em meio à tempestade. Queridos, em meio à luta que nós enfrentamos todos os dias, nós precisamos de confiar naquele que está presente em nós. Quando ele subiu ao céu, ele disse: derramarei o meu espírito que há de vir sobre vós, e semeis minhas testemunhas por onde vocês passarem. Essa paz que agora está no coração de vocês, na vida de vocês, é a companhia do meu Espírito, que ele intercede por vocês até com gemido inexprimível. Não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus, crede também em mim. Nós precisamos de ter essa confiança, porque o Senhor é aquele que Ele está pronto a dar calma para aqueles que estão em desespero. Eu não sei como é que está a sua vida, mas Jesus sabe. Ele nos conhece por dentro e por fora, não é? Às vezes nós estamos em guerra, uma guerra que não cessa, talvez um problema que ele tornou-se crônico na nossa vida, e você fala assim: eu não fiz nada, não sei por que eu estou passando por essa luta, eu busco essa paz, mas essa paz, ela passa e vai e bate na casa de outro, mas na minha não bate.
Mas sabe por quê, queridos? Desculpa eu falar sobre isso aqui, mas é uma pura verdade. Sabe? A palavra de Deus nos chama para a comunhão com Ele, nos chama para a comunhão uns com os outros. Ele fala que nós precisamos de ter comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos, ao compor com os irmãos vivos, amém? E essa união é uma união de paz, queridos. A cada dia nós precisamos de olhar um para os outros e convidar, vamos, porque o salmista disse: alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, porque lá é o lugar que eu encontro essa paz. E nós precisamos de correr em busca dessa paz. Por isso que nós olhamos, a tempestade ela vai se acalmar. Sabe por quê? Porque Jesus ele não marcou a hora que ele vai voltar, mas ele falou que um dia ele vai voltar. Sabe para quê? Para selar essa paz em nosso coração, e para sempre nós reinaremos com ele. E nós precisamos de ter essa certeza dada por ele. Mas para isso nós precisamos de abrir o nosso coração e colocar diante de Deus, porque as lutas são grandes. E muitas vezes nós confiamos que vai dar certo. Quantos problemas que já aconteceu na minha vida, que fez me esperar um pouco mais. E eu esperava que de repente aquilo ia gerar 100%, mas não alcançou 100%. Ainda faltava mais alguma coisa. Senhor, até quando? Até quando? Mas veio na medida certa. Mas na medida da nossa fé, essa paz vem em cada um dos nossos corações. E ele disse: fazei prova de mim, que eu abrirei a janela dos céus e derramarei bênção com grande abastança para cada um daqueles que são fiéis a Deus. Às vezes quando nós falamos de dízimos e oferta, não é simplesmente depositar diante do Senhor, mas o nosso coração em primeiro lugar, ele precisa estar à frente de tudo aquilo que vamos fazer. Deus, ele não quer nos punir, não. Às vezes nós precisamos decretar a paz ao coração dos irmãos. Aquilo que nós falamos no começo aqui, talvez nós falamos assim: olha, você não conhece quem é o meu Deus, ele é um Deus de justiça, ele vai fazer justiça contra a sua vida, porque você fez maldade comigo, eu sou servo do Deus Altíssimo. Não, não é assim que funciona. Existe uma palavra que ela é de grande valor na vida daqueles que busquem servir ao Senhor, que chama perdão. Como nós vamos conseguir a paz se não perdoarmos ao nosso irmão? Talvez tenha alguma coisa que está presa dentro do nosso coração que ainda precise de ser limpa, ou até mesmo dar uma sentença para aquela pessoa. Mas esquecemos que a justiça de Deus, ela virá, e coração contaminado pelo pecado não entrará no reino dos céus. É necessário que o nosso coração, a nossa vida esteja em paz. Eu conheci um moço que era um grande servo do Senhor, e ele adoeceu, estava muito ruimzinho em cima da cama, prestes a morrer. E ele chegou para uma menina que nem filha dele era adotiva, que tomou tudo que ele tinha, e ele foi parar na casa de um amigo, e a igreja também o amparava. E ele disse o seguinte: filha, me perdoa se eu cometi algum erro, ou se eu fiz algo que te prejudicou. Você me perdoa. Imagina, o homem que deu de tudo, que acolheu aquela menina, e tudo que ela queria, ele sempre deu: carinho, amor, Deus. Mas ela não aproveitou aquele tempo de todas aquelas coisas. Preferiu, acima de tudo, as coisas materiais, uma casa muito bacana que ele construiu, para que ele pudesse viver ali junto, até que ela construiu a sua família, tinha filhos, viver ali no seu cantinho, reservar um quarto para que ele pudesse ficar. Ela procurou um jeito de expulsá-lo dali. Será que aquela moça tinha paz em seu coração diante de tudo aquilo que ela fez? Queridos, precisamos tirar a maldade dentro do nosso coração. E Deus é perito nisso, viu, queridos? Hoje Ele está aqui presente, através do seu Espírito Santo. Sabe para quê? Para nos purificar de toda injustiça, em nome de Jesus.
Precisamos de valer essa paz em nosso coração. Quando aqueles discípulos estavam naquela angústia toda, o coração deles, não, vamos morrer, agora já era. Mas se esqueceram que Jesus estava ali, presente. Não se esqueça nunca. Se você estiver enfrentando uma luta, mais que ela seja pesada, convida Jesus para estar presente em meio às suas lutas, que Ele vai te socorrer, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Creia nisso. Mas não precisa você estar angustiado para suplicar a Deus que Ele te socorra. No tempo de alegria, glorifica o nome do Senhor. As bênçãos do Senhor se multiplicará sobre a vida do coração que estiver em paz. E precisamos buscar essa paz todos os dias em nome de Jesus. Quando nos voltamos para Cristo em tempo de turbulência, encontramos a paz que o mundo não pode nos dar. Ele nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis, Ele está no controle. Lembre-se disso. Seu poder é maior do que qualquer tempestade, e sua presença conosco é suficiente para nos dar descanso. Descansa no Senhor e espera nele, que Ele satisfará o desejo do vosso coração. E o coração que descansa no Senhor, ele precisa de estar em paz. Conquiste essa paz. Não perca a oportunidade. Hoje é mais um dia que Deus nos deu para que possamos estar juntos, congratulando da sua palavra e buscando apresentar essa paz daquilo que está dentro do meu coração. Eu posso dizer com alegria, dentro do meu coração, que essa paz habita em meu coração. Por isso que eu quero também, diante do Senhor, transmitir essa paz, para que essa segurança seja não única dentro do meu coração, mas que ela seja compartilhada pela verdade que há na sua palavra, em nome de Jesus. Queridos, precisamos de buscar essa paz. Devemos aprender a buscar essa paz, não com nossas próprias forças, mas na confiança daquele Jesus. Ele é o nosso refúgio. Ao entregar nossos medos e ansiedades a Ele, experimentamos a paz que vem de saber que estamos seguros em suas mãos, independente da circunstância, daquilo que virá. Sabe, queridos, a gente fica olhando os acordos que estão fazendo cessar as guerras lá na faixa de Gaza, entre o povo de Israel, os libaneses, aqueles que estão ali, aquela luta constante que está acontecendo, tudo aquilo ali. A gente clama por paz e de repente alguém quer ser mais valente do que o outro. Nós temos armamentos que é muito mais perigosos. Já destruímos os lugares onde que tem muito não sei o que, para construir fortes bombas que pode destruir com um passo de mágica. Tudo isso para amedrontar, para dizer que é o grande. Mas esquece que o grande eu sou está presente em todas as batalhas onde se busca o seu nome para servi-lo fielmente. Não temos o que temer, ainda que o mundo esmoreça e caia sobre a nossa cabeça, mas todavia eu confiarei no Senhor. A minha fé está firmada unicamente no Senhor. É nele que eu deposito a minha confiança. Eu sei que quem tenho crido, estou certo que é poderoso para nos guardar até o dia final. Essa é a recompensa que nós temos, vida da parte do Senhor. Por isso que ao apresentar todas essas coisas, Ele diz: deixo-vos a paz. Olha, onde está a vossa fé? Onde está a sua confiança? Certamente, se o meu candidato ganhar, vai mudar todas essas coisas, aí depois ele vai te decepcionar. Quantos homens estão decepcionados? Sabe por quê? Porque vestimos a camisa errada, porque colocamos a bandeira errada sobre nós. A nossa bandeira é Cristo, e é nele que nós confiamos. Tem um canto que nós cantamos, eu canto desde a minha juventude, e fala assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Aí depois ele fala assim: essa paz que eu estou sentindo bem aqui dentro de mim, é pelo amor de Cristo.
que essa paz habita em meu coração. Precisamos de ter essa confiança. Para nós finalizarmos essa palavra, eu queria fazer uma pergunta. Em minhas circunstâncias da vida, como está a sua vida? Você está em paz com Cristo? Se Jesus descer lá dos céus e se colocar hoje sobre as nuvens para buscar a sua igreja, para buscar os seus escolhidos, você vai subir com Ele? Ou ainda tem uma dúvida? Seu coração ainda não gosta dessa paz, de poder contemplar as maravilhas do Senhor, aquilo que Ele tem oferecido como paz, para que você possa estar contrito com o Senhor e saber que você vai reinar para sempre com o Senhor? Ou as dificuldades deste mundo ainda estão levando a ter dúvida e ainda está faltando alguma coisa? Eu não estou aqui para te persuadir a tornar-se um cristão, ou até mesmo um membro da Igreja Batista Betel. Mas nós estamos aqui em nome de Jesus para semear a semente dessa paz, para que você possa gozar daquilo que o Senhor está oferecendo para cada um de nós, que é essa paz. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E nós precisamos de ter essa confiança. E nós olhamos, não vou lá dou como o mundo andar. Não fica perturbado não, preocupado não. Lança sobre Ele as vossas ansiedades, Ele vai cuidar de você. Ele cuidou de mim, está cuidando e não para de cuidar. Quanto mais eu busco o Senhor, mais Ele cuida de mim. Não é assim com o nosso filho? Não é assim com o seu filho? Vovôs que estão aqui, vovós, não é assim que você faz com o seu netinho? Compra aquele pirulito, aquela bala mais gostosa, aquilo que ele mais gosta, aquele chocolate que ele mais gosta, para agradá-lo. Não é assim? Então, o Senhor, da mesma forma, Ele cuida de nós. Não é com uma balinha doce, mas nem com um açaí, nem com nada disso, não. Ele adoça a nossa boca, a nossa alma com a sua palavra, para que tenhamos paz. Essa que é a verdade. Então nós olhamos e vemos como está a sua vida. Você está em paz consigo mesmo? Qual tem sido a sua esperança diante das tempestades que está acontecendo neste mundo? Nós olhamos uma coisa: Jesus está te oferecendo a paz. Você já escolheu essa paz? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então, segue o caminho dessa paz. Não precisa viver em guerra consigo mesmo. Esse conflito precisa de acabar, mas com uma condição: se você estiver do lado dessa paz que Cristo está a te oferecer, você não precisa ficar temendo o que vai acontecer amanhã. O mundo está em guerra, em dissabor, mas Jesus é aquele que dá essa paz, e somente nele nós podemos confiar, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar pela sua vida nessa noite. Eu queria orar pela sua vida. De repente tem um problema que está te atormentando, te apertando no seu coração. Talvez alguma coisa que está presa dentro de você, e você fala assim: eu não tenho encontrado tanta força, ou a força não tem sido suficiente para que eu possa vencer. Eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa paz. Mas eu queria te desafiar a você colocar a sua vida não para uma paz momentânea, mas uma paz que é eterna, que só o Senhor pode dar. Você quer que nós oramos pela sua vida? Se você quiser, eu quero te convidar você a levantar a sua mão assim, em nome de Jesus. Onde você está? Se você está passando por algum conflito, alguma luta, eu sei que todos nós temos lutas, não é verdade? E às vezes encontramos dificuldades diante das lutas e das provas que nós temos encontrado. Mas nós precisamos dessa vitória. Josafá, naquele momento, quando o Senhor visitou e falou com ele que essa guerra não é sua, você somente vai glorificar o meu nome, em oração você vai me buscar. Sabe o que aconteceu? Os adversários que estavam se opondo a ele, estavam ali, os que eram inimigos, cada um deles eram seus inimigos, eram inimigos uns dos outros, se uniram para fortalecer, para lutar contra o povo de Deus. E com sabedoria, Josafá orou. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a guerrear entre eles mesmos e se mataram.
e todos os bens, tudo aquilo que eles tinham, quando Josafá abriu os olhos e falou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E lá estava algo que o Senhor reservou para o seu povo, pela vitória e pela paz que gerou dentro do coração daquele seu povo. Então nós vamos orar, vamos ficar de pé, e eu gostaria de orar pela sua vida. Você assim que levantou sua mão, confia no Senhor de todo o seu coração. Eu não vou convidar você para que venha aqui à frente, não, mas aí onde que você está, confiantemente você pode colocar diante do Senhor. Faça prova desse Deus, que essa paz Ele vai derramar sobre a sua vida, e no nome de Jesus você vai vencer, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. É só acreditarmos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, confia no Senhor, e que nós vamos orar agora. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, neste lugar de oração, ó Deus, aonde o Senhor reservou para que nós pudéssemos estar presente. Mas o que mais acalenta o nosso coração é saber que o Deus de paz está presente aqui. Obrigado, Senhor, por essa paz que está dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor, pelas promessas que o Senhor tem feito, para que nós não venhamos ter medo do que vem pela frente, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Senhor nosso Deus, aqueles que levantaram as suas mãos nessa noite aqui, que estão passando momentos difíceis, ó Deus, nós não conhecemos, mas o Senhor sabe e conhece, que o Senhor entre com as providências necessárias, e assim como o Senhor foi com os discípulos ali naquele barco, ó Deus, dando a eles, ó Deus, a calmaria em meio à tempestade que eles estavam passando, assim como o Senhor foi com Josafá naquele momento, com todo o seu exército, quando estava em desvantagem, quando o adversário era muito maior, mas nós sabemos que muito maior é o Senhor do que aquele que está no mundo. Pai querido, nós queremos te exaltar e te glorificar por cada vida que confiantemente está colocando as suas vidas diante do Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Deus e Pai, descanso para as nossas almas, e com segurança nós podemos viver os nossos dias sobre a face da terra com a paz que foi derramada pelo Senhor sobre as nossas vidas. E bem sabemos, ó Deus, que não foi pelo preço qualquer, não, foi pelo sangue precioso que foi derramado pelo Senhor lá na cruz do Calvário, que nos trouxe essa paz. Muito obrigado, Senhor, que os teus filhos possam gozar dessa paz, dessa esperança que somente o Senhor pode dar, para serem nossos companheiros, não só nessa jornada, mas na vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é no nome dele que nós oramos e abençoamos cada um dos teus filhos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Poder sentar, queridos. Eu queria, Deus abençoe, mandar. Eu queria dizer somente mais uma coisa para os irmãos. Nós não trouxemos uma lembrancinha, não, mas lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 5 diz o seguinte, olha só, 3 e 5, 3 a 5, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. São palavras de Paulo a Timóteo, tá, queridos? Depois ele fazendo, trazendo o versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida em ti a qual habitou primeiramente em sua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Sabe de quem? Quem foi Lóide? A avó. E ela teve o cuidado de ensinar a sua mãe Eunice, e assim houve aquela parte progressiva, né? E hoje se comemora o dia dos avós. E eu queria orar por você, vovô e vovó. E para isso eu gostaria que você pudesse vir aqui à frente, mesmo que se ficar meio apertado, você pode vir aqui na frente. Todos os vovôs e vovós, pode vir. Pode vir.
Hoje eu vi uma coisa muito interessante. Olha, maravilha. Hoje eu vi uma coisa muito interessante. Parece que nesse tempo, mais cedo, as pessoas estão sendo avô mais cedo. Eu tenho um amigo meu que ele tem o quê? Hoje ele está com 60 anos, ele já é bisavô. Bisavô. Ele tem. Mas ele só tem 60 anos. Entendeu? Que bênção. Que maravilha. Né? Eu quero parabenizá-los. Mas eu quero dizer para vocês, faça como a vovó Lloyd. Não perca seu tempo não. Sabe? Nós temos uma grande missão como avó. Nós temos uma grande missão. De carinhar, de mostrar o nosso amor pelos nossos netos. Mas com a condição. Vamos estimulá-los a terem paz através da palavra de Deus. Tá? Pode dar um docinho, mas não dá escondido da mãe não. Né? Olha, não vai lá com sua mãe não, tá aqui para te agradar. Aí você fica de bem com ele, né? Mas não fica bem de repente diante da situação. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, há uma responsabilidade. Lloyd foi uma mulher muito sábia, que ensinou a sua mãe, e Timóteo ensinou a sua filha, e Timóteo teve um grande exemplo dado, e o apóstolo Paulo exortou a permanecer na fé, né, irmã Dilma? Isso é muito maravilhoso, é importante os valores disso. Vocês não sabem como é gostoso ser avô e ser avó, né? Eu tenho duas netinhas que colam na gente como se fosse um chiclete. É bom demais. Fico contando nos dedos os dias que nós estamos lá, que nós vamos ir embora. É música, é brincadeira, enfim, é muito gostoso esse momento. Mas eu quero parabenizar vocês por serem avós, a mim também. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, são tantos momentos especiais que nós passamos, ó Deus. Queremos, ó Deus, nesse dia, quando comemoramos o dia dos avós, Senhor nosso Deus, que os nossos netos possam seguir o nosso caminho, a nossa pisada, na Tua palavra, a nossa caminhada, ó Deus. Que no nome de Jesus, cada um dos avós que aqui estão, tenha sabedoria dos altos céus, mesmo aqueles netos que já estão bem grandes, ó Deus e Pai. Nunca é tarde para recomeçar ou renovar as suas forças para orientá-los a andar no caminho seguro. Assim como Lloyd foi aquela mulher tão abençoada que ajudou na educação do teu servo, irmão Timóteo. Nós também queremos nos render diante das bênçãos do Senhor e dessa doce esperança de ter os nossos netos também vivendo no teu caminho santo. Que com sabedoria esses avós que aqui estão e tantos outros, ó Deus, possam abrir os seus olhos enquanto há tempo, ó Deus e Pai, para levá-los também ao caminho do Senhor. Nós oramos agradecidos por cada vida em nome de Jesus. Nós oramos não só hoje, mas para todos sempre, e todo o povo de Deus diz amém. Vamos aplaudir esses vovôs. Amém. Antes deles sentarem, nós vamos todos ficar de pé para nós encerrarmos com a bênção apostólica, desejando a todos vocês uma semana muito abençoada, ok? E de muita vitória, e uma coisa muito interessante, de muita paz para o seu coração. Sabe que a sua luta, ela pertence ao Senhor, porque você colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Amém. Então vamos lá. E agora, Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo do Senhor está presente no coração de cada um de nós e sobre a tua igreja reunida neste momento e em toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, e todo o povo de Deus diz amém. Deus os abençoe, tenha uma semana muito abençoada. Te esperamos aqui amanhã no culto de oração, terça-feira, quarta-feira, quinta, 7 horas da noite, viu, queridos? Os
cultos vão acontecer 7 horas da noite. Preciso intimar os irmãos aí para os cultos de oração, hein?